prezado cidadão real. Nova Friburgo, entre os seus inúmeros aspectos e características peculiares, também se destaca pela prestação de serviços públicos administrados e oferecidos pela iniciativa privada, através das inúmeras concessionárias que, evidente, têm sede em Nova Friburgo e, assim, operam as áreas para as quais são devidamente concedidas. Basta observarmos que coleta, tratamento e distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto, iluminação pública, coleta de lixo, operação e controle da principal rodovia que corta o nosso município, RJ 116, como também outras concessões extremamente interessantes e que a grande maioria talvez desconheça, como o funcionamento do teleférico, como também podemos citar o funcionamento das rodoviárias que estão dispostas nos pontos norte e sul da cidade. Podemos acrescentar também, nesse rol de prestação de serviços públicos por concessionárias, outros aspectos extremamente interessantes. Para aqueles mais saudosistas e de memória privilegiada, certamente se lembrarão que tivemos em Nova Friburgo uma das primeiras empresas telefônicas do país. Ainda temos algumas características e indícios da presença desta antiga e saudosa concessionária em Nova Friburgo. Ou seja, os serviços essenciais são prestados por concessionárias de iniciativa privada, que, através do poder concedente, aí em diversas instâncias, quer seja no âmbito municipal, no âmbito estadual e, por vezes, até conjugado com o âmbito federal, tem a prerrogativa de prestar esses serviços aqui em nosso município. Particularmente, entendo que, salvo alguns setores essenciais e vitais, como educação, saúde e segurança, todos os demais deveriam passar por esse processo. A administração pública tem se mostrado absolutamente incompetente para gerir e administrar estes serviços. Não só em Nova Friburgo, mas a nível nacional. Basta dizer que inúmeras empresas que até então tinham a sua administração e o seu funcionamento precário e deficitário passaram a ter um outro tipo de modelo financeiro e de qualidade ao serem transferidos para iniciativa privada. Entretanto, cabe ao poder público, essencialmente e de forma técnica, de forma consistente, de forma competente, além de conceder, fiscalizar. É preciso que a administração pública assuma definitivamente e de forma extremamente firme, responsável e defendendo os interesses da população esta finalidade. Basta entendermos que, conforme em outras épocas foi inclusive aqui também discutido e debatido do programa Cidade Real, que se crie efetivamente uma agência municipal de serviços concedidos para acompanhar, fiscalizar e, sendo o caso, punir todas essas concessões de acordo com os seus respectivos contratos quando não são devidamente cumpridos e, desta forma, prejudicando o interesse da população. Entendo que, desta forma, a administração pública poderia, aí sim, de acordo com o que a Constituição, inclusive, lhe permite, exercer a sua verdadeira função. A prestação de determinados serviços públicos pelo poder público se mostra absolutamente ineficiente e ineficaz.
este modelo precisa ser revisto, precisa ser alterado, precisa ser aprimorado, deixando-se de lado, obviamente, o que por vezes é muito complicado, os aspectos políticos partidários. Para o cidadão, para o usuário, para o assinante, enfim, qualquer que seja a denominação, ele merece, precisa e quer ter um serviço público de qualidade, independentemente de quem o preste. E aí, além da iniciativa e da postura de cada concessionária, que assim se propor, também cabe fundamentalmente a participação do poder concedente, que é justamente quem concede a prestação de serviço público em todas essas áreas que eu nominei anteriormente. O programa Cidade Real, desta forma, entende que um ingrediente extremamente importante nessa relação é a informação. Por vezes, a falta da mesma ou o equívoco na sua interpretação cria situações de atrito e de contradições entre as partes. A informação é extremamente importante nessa relação que é compulsória, ou seja, em Nova Friburgo, obrigatória, porque cada um desses serviços é prestado por uma única concessionária. Então, nesse sentido, já desde a nossa existência, e aí vamos completar 10 anos no próximo mês de março, temos tido a oportunidade de conversar com as concessionárias, tentando esclarecer e levar até você informação de utilidade pública. E nesta edição, mais uma vez, teremos o privilégio de entender melhor alguns aspectos relacionados a um importantíssimo serviço de utilidade pública, um serviço que diariamente interfere com a rotina da cidade. Vale você assistir, vale você acompanhar e certamente conhecer também, além dos seus deveres, os seus direitos. Nesse aspecto, o programa Cidade Real se sente absolutamente fiel e convicto da sua missão, levar até você informação de utilidade pública. Com a proteção de Deus sempre e com a certeza absoluta da sua audiência, contando, obviamente, com a indispensável confiança dos nossos apoiadores financeiros, sejam todos muito bem-vindos a mais esta edição inédita do programa Cidade Real, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 27 de novembro de 2017. Na hora de construir, o que conta para você? Meu nome é Luana, sou arquiteta e ter uma loja onde eu encontro sempre novidades é muito bom para os meus projetos. Esse é um dos principais motivos por eu estar sempre aqui na Vermar. Vermar, para construir ou reformar, conte com a gente. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, desta vez abordando um tema extremamente importante. Ressalto isso para que você esteja atento durante esta edição, uma vez que temos novamente a oportunidade de esclarecer questões relacionadas ao transporte coletivo municipal, público, que por vezes, não sendo bem explicado, causa controvérsia, causa acirramento dos ânimos, causa reclamações por vezes desnecessárias. E desde que o atual grupo acionário assumiu esta concessão, isto em 15 de maio deste ano,
tivemos a oportunidade de ser prontamente atendidos por sua diretoria, o que, devo revelar à nossa expressiva e maciça audiência, termos dificuldades em outras épocas. Desta vez, o atual grupo que assume, além das propostas, das mudanças e do firme propósito de mudar esta realidade em Nova Friburgo, tem se mostrado absolutamente disponível para tratar com clareza, transparência, verdade, honestidade os temas que são abordados. Me parece que é uma mudança de comportamento. E sendo assim, quero cumprimentar o grande amigo, companheiro, Paulo Antônio Carrilho Valente. Exatamente. Sensacional! Seja bem-vindo, amigo, ao Obrigado, programa Zuri. Cidade Real. Eu adoro esses nomes compostos. É um nome bem grande. É um nome bem grande, mas você vai ser tratado aqui como Paulo Valente, que é uma forma abreviada, inclusive. Senão vai terminar o programa e você repetindo o meu nome. Exatamente. Sucessivamente. Exatamente, amigo. E antes de iniciarmos aqui a nossa pauta, quero desde já, e não posso esquecer, de remeter um abraço carinhoso e um beijo fraternal para a querida Renata, que certamente nos assiste nesse momento. Ela também, que é uma pessoa extremamente criteriosa e rigorosa no trato dessa questão, por vezes, inclusive, tentando censurar e patrulhar um dos diretores da Nova FAOL, também conhecido como seu marido, que está aqui conosco nesse momento. Ela é muito preocupada com a abordagem dessa questão junto à comunidade friburguense. Eu tive o privilégio e a oportunidade de conhecê-la, pessoa extremamente inteligente, sensível e conectada a toda essa movimentação. Então, deixo para você, minha querida Renata, já manifestando o interesse de vê-la brevemente, as minhas saudações e as minhas congratulações por tê-la entre a nossa inúmera e expressiva audiência. Companheiro, feito esse registro, conforme disse na abertura, vocês, e aí me refiro ao grupo, assumiram a concessão em 15 de maio deste ano, uma data bastante emblemática por se tratar da véspera do aniversário da cidade. E agora, em 15 de novembro, completaram-se 6 meses desta concessão. Muitas mudanças já ocorreram. Eu tenho a oportunidade de tomar conhecimento dessas mudanças, mas antes, para situar aqueles que não tiveram a oportunidade de acompanhar os programas anteriores, queremos ouvi-lo acerca daquela realidade. Antes, porém, agradecendo a você o atendimento do nosso convite, a sua cordialidade, a sua presteza, a direção da TV Zoom e a produção do nosso programa se sentem honradas com a sua presença. Seja muito bem-vindo ao programa Cidade Real. Ô Zuri, eu é que agradeço em meu nome pela recepção sempre de vocês aqui, em nome da diretoria da FAOL também, pelas portas que vocês abriram aqui para a gente, porque é muito difícil a gente ter um espaço para conseguir falar, explicar melhor todo esse processo que a gente vem passando. Eu vim aqui a primeira vez, tem 4 meses mais ou menos, tínhamos 2 meses de empresa, a gente ainda estava terminando de fazer o levantamento daquilo que a gente encontrou, e a empresa tinha uma situação bastante complicada. A gente voltou aqui com 4 meses, quando a gente estava recebendo já os ônibus novos, quer dizer, finalizando o nosso planejamento, e a gente agora com 6 meses já pode prestar contas desse serviço que vem sendo feito. Parece até com esse negócio de governo, né? Quando o prefeito assume, faz um relatório dos primeiros 100 dias, Isso, exatamente. dos primeiros 6 meses. Então, o que eu posso te dizer hoje? Como dizia lá antigamente, falei isso com várias pessoas. Quando a gente chegou aqui, prestava um péssimo serviço à população. Eram muitos ônibus parados, ônibus enguiçados, sem peças, sem pneus, eram muitos horários atrasados, 30%, 40% do total. A gente chegou primeiro, teve que fazer um levantamento do que a gente tinha. Pra você ter uma ideia, cada dia que passa parece que aparece uma surpresa.
Na semana passada, a gente ainda descobriu linhas novas, que a gente não tinha na totalização, porque eram 101 linhas ao todo e 50 a 60 serviços de porta a porta que a empresa fazia. Isso com 156 ônibus, dos quais 18 estavam nos cavaletes e 40 enguiçavam. Só para que a gente entenda, o que você se refere a serviço porta a porta? Serviço porta a porta, vou te dar um exemplo do que se descobriu aí a semana passada. Tinha um horário durante o dia que fazia Catarcione e Rio Grandina. Só um horário num determinado trecho da manhã ali. E tinha um outro horário que fazia Ipu, Olaria, só uma vez por dia. Quer dizer, não era uma linha regular. Era um atendimento que saía de Olaria para a fábrica da Ipu e do Catarcione para Rio Grandina, só num determinado momento. Mas por que isso? Se existe a linha, se já tem a integração. Isso eram serviços que eram criados pela empresa. Como é que funcionava esse planejamento? Você tinha uma tabela para seguir. Só que, na prática, todo pedido que era feito de vereador, de prefeito, de associação de moradores, de fábrica, a antiga direção da empresa, isso remontando a um bom tempo atrás, até antes da antiga administração que a gente sucedeu. O pessoal tinha o hábito de atender todos os pedidos que eram feitos. Então, se você chegasse hoje para mim, poxa, Paulo, eu quero um horário saindo da TV Zoom para Conselheiro Paulino direto, porque é a hora que eu saio daqui para ir para casa, queria um horário direto. Eu ia dar um jeito de colocar um ônibus aqui às 2h30 para te atender. Não importa se só fosse você e mais alguma pessoa e que no meio do caminho entrasse mais alguém. Mas isso ia fazer o quê? Com que a linha ficasse desregulada. Certamente. Então, você tirava o ônibus do atendimento ao coletivo para o atendimento ao individual ou ao quase individual. Para atender 3, 4, 5, 10 pessoas, você tirava o ônibus que poderia estar atendendo 50, 60 pessoas. Isso, aos poucos, foi minando a empresa. E você ficou sem condições de atender cerca de 160 linhas e serviços com 156 ônibus. Certo? E o pessoal reclamando. E outra coisa, cada rua que era asfaltada aqui, mesmo que fosse com uma inclinação muito grande, com perigo para o ônibus, sem espaço para manobra, o pessoal procurava colocar o ônibus para atender também, porque asfaltaram a rua, tem que passar com ônibus. Quando não é assim. O ônibus ele tem que ter um serviço planejado, um serviço integrado com a cidade, mas que vai atender ao coletivo. Tem uma coisa que é interessante, fui na audiência pública da Lei Orgânica agora sábado, e algumas pessoas presentes faziam referências à cidade de Curitiba. Porque em Curitiba o transporte é assim, em Curitiba tem linhas troncais, tem ônibus articulados, tem tudo. Poxa, Curitiba foi uma cidade planejada no século passado, acho que ela foi construída a partir de 1940, que já foi planejada com vias expressas, com bairro central, com vias radiais, com estradas do contorno já passando por toda a cidade e já prevendo que haveria um transporte de massa por ônibus. Friburgo não, foi crescendo, espremida nos vales aqui, entre uma montanha e outra, com o rio passando no meio, e o pessoal compara coisas que são muito difíceis de você conciliar. Então, como fazer um transporte de Curitiba na cidade de Friburgo, com as vias que a nossa cidade tem, com a sinalização que a cidade tem, com as características de cada bairro? Curitiba é uma cidade plana. Com a imobilidade que nos caracteriza. Então, nesse processo histórico, a empresa fez o quê? Ela foi cedendo a pedido daqui, pedido dali e tudo, e criou essa situação que hoje, desde que eu cheguei aqui, eu devo ter recebido pelo menos uns 40 pedidos de esticada de linha, de criação de linha nova, de tudo isso. E não foi nenhum atendido, porque a gente não fala que não por falar que não. Tem comunidades que já viram ônibus nossos fazendo teste, pessoal fazendo medições, medindo a inclinação de rua, qualidade do asfalto. Tem linhas nossas que só rodam quando está o tempo bom. Se chove, não pode ir ônibus, porque fica atolado ou porque ele escorrega. Então, é inviável ter ônibus. A gente está fazendo um estudo para mostrar isso. Tem lugares que vai o ônibus grande, só pode ir o micro. Tem lugar que vai o micro, tem que ir o micrão. São coisas assim que a gente está estudando, tudo com base em dados técnicos, científicos, para a gente colocar para operar.
Então, as pessoas aqui tratavam a questão do ônibus como uma coisa sua, individual. Eu quero o meu horário aqui, quero o meu horário lá. E a cidade foi crescendo, dobrou a quantidade de veículos, aumentou muito a população e a cidade não cresceu para absorver tudo isso. Deu esse cenário de imobilidade urbana. E o que a gente está fazendo agora? A nossa parte vem sendo feita da FAO. Nesses 6 meses, a gente passou um bom período estudando o que fazer. Você tem uma ideia, das 101 linhas hoje nós temos 71. Esses serviços que foram criados, alguns estão sendo extintos, outros estão sendo absorvidos por linhas e centralizados. E a gente tem conversado muito com a Secretaria de Mobilidade, explicando, olha, a gente tem que priorizar o ônibus, por exemplo, na Governador Roberto Silveira, que já tem uma faixa lateral ali que pode ser uma seletiva, na própria Alberto Braune. Algumas mudanças foram feitas aqui no entorno da Estação Livre, para facilitar o fluxo de veículos, engarrafamentos ali na 7 de setembro, mas a pessoa reclama, agora eu tenho que andar mais 300 metros a pé, mais 200 metros a pé de vez em quando. Mas são mudanças que a gente tem que implementar visando o todo, visando o coletivo. Uma coisa que a gente está privilegiando aqui, que é dentro do planejamento que tem em Curitiba, por exemplo, é trabalhar com a questão das linhas troncais e circulares alimentadoras. Então, a gente vem implantando isso. Onde a gente já mexeu, que começou, que são 20 grupos de planejamento, até agora se mexeu em 3 ou 4. Então, a gente está conseguindo fazer isso funcionar. Estive na semana retrasada, dia 16, em Lumiar, com a Associação de Moradores, a gente apresentou o projeto, ele foi bem acolhido. Dia 29 tem uma reunião com a Associação de Moradores de São Pedro, lá com o seu Assis, seu Kleber, com a Rose, para apresentar o projeto também. Os ônibus estão encomendados, os micro-ônibus que vão fazer essas circulares, e a gente vem implementando aí aos poucos. Então, para nossa alegria, a gente tem recebido elogios das áreas em que as alterações já foram feitas. Sempre vem alguma crítica porque mudou um horário, porque eu tenho que andar um pouco mais a pé, mas, de modo geral, isso foi atendido. E a gente espera atender, nos próximos 6 meses, ou até antes disso, a esses 20 grupos, certo? Infelizmente, a gente não vai conseguir agradar a todo mundo, mas a gente vai privilegiar sempre a maioria. E sempre observando a questão técnica, não a questão política na hora de criar linha ou algum serviço, que isso é que tem que ser fundamentado, e trabalhando questão de linha troncal, de diametral, planejando o transporte como ele tem que ser planejado, certo? Com base no que é possível fazer e vendo sempre a viabilidade econômico-financeira do negócio. E às vezes você fala, poxa, asfaltamos uma rua aqui, tem 20 pessoas que moram daqui a 3 quilômetros, você pode fazer esse atendimento? Às vezes não, que não é viável economicamente, não está previsto dentro do contrato, e a gente faz tudo que é possível, mantendo a empresa economicamente viável. Se a empresa começar a operar sempre com prejuízo, vai acontecer o que aconteceu nas administrações passadas. Quebra a empresa, tem que vender. Companheiro, ainda nesta mesma abordagem, em que vocês encontraram um cenário absolutamente destruído quando assumiram aqui e sucederam, obviamente, o grupo anterior, e para aqueles que não tiveram oportunidade de conhecer essas informações, acesse esses programas nossos anteriores no YouTube. E aí você poderá assisti-los, ou mesmo também no aplicativo da TV Zoom você tem esta possibilidade de assistir as entrevistas anteriores do diretor Paulo Antônio Carrilho Valente. Gostei desse nome, né? Em que ele revela todo esse cenário. Desde aquela data até o presente momento, qual o montante dos investimentos feitos pelos acionistas na empresa local? Somando tudo que foi investido com pagamento de tributos atrasados, investimento em frota, compra de peças e pneus, hoje está aproximadamente em 26 milhões de reais. Aproximadamente 26 milhões de reais. Foram investidos para manter a empresa operacional e investidos também nas melhorias que vêm sendo implementadas.
que ainda não estão sendo assim, vistas diretamente pelo pessoal que mexe na questão operacional e no planejamento. Isso incluindo renovação de frota? A renovação de frota está sendo financiada com o banco. Então, isso fora a renovação de frota. Ou seja, os 26 milhões foi para sanar de imediato um passivo que havia em vários setores. E para investimento em GPS, tecnologia, sistema de biometria, no relançamento do FreeCard, em tecnologia, no conserto dos ônibus, pagamento de folhas de pagamento dos funcionários, que se a gente não tivesse entrado e capitalizado, estariam sem receber. Você vê hoje no Rio de Janeiro, tem várias empresas com paralisações. Por quê? Porque não estão honrando o contrato que existia, não estão conseguindo manter o equilíbrio econômico financeiro. E aí acontece o que? A empresa para. A diferença é que no Rio de Janeiro são 40 empresas hoje em operação, quando para uma tem sempre uma linha de outra passando próximo, ou tem o trem, ou tem o metrô, ou tem as vans. Aqui não, aqui tem a FAO. Então, se a FAO para tudo. Sem dúvida, é a relação que eu disse ser compulsória. Nós temos uma pauta quase que inesgotável, por isso a garantia de que você tem retorno aqui garantido. Quantas vezes você quiser. Eu tenho não certeza tem problema. Disso, eu tenho certeza disso. Você utiliza muito bem e tira muito proveito desse espaço aqui nosso, e assim deve fazê-lo, porque é o que o usuário precisa, informação. Mas eu quero abordar alguns aspectos, e aí quero seus esclarecimentos, sobre o funcionamento do sistema. Por quê? Já lhe disse, em outra ocasião, que para o usuário, a empresa de ônibus é a do ponto. Exatamente. Ou seja, ele se sente bem atendido e bem servido se ele puder ingressar num ônibus que seja minimamente seguro, bem conduzido, e aqui faço uma ressalva elogiosa aos profissionais. Os motoristas e as motoristas são extremamente cuidadosos, zelosos, salvo uma ou outra exceção que deve ser comunicado à concessionária através do 0800 para que ela tome as providências, e que este mesmo carro, que é o nome que vocês dão no setor, cumpra minimamente um horário previsto, o que por vezes não tem acontecido. De que forma que vocês estão administrando essa situação que tem, eu entendo, como ingredientes desfavoráveis, por exemplo, a nossa topografia, o excesso de veículos que circula nas nossas vias estreitas, que há décadas não são ampliadas, e cria todo este cenário de mobilidade urbana. Como a concessionária está investindo para que se reduza esta carência, esta defasagem entre o que o usuário quer e o que a empresa pode oferecer? Bom, isso é bem fácil de responder. Que bom. A resposta é simples. A operacionalização, às vezes, nem tanto, porque não depende da gente. A gente, quando chegou aqui, verificou quais os tipos de reclamações que a gente mais tem. E te digo que 90% eram de atrasos no cumprimento das viagens. Tenho certeza. Por que eu atraso uma viagem? Por falta do ônibus. Eu não tenho ônibus pronto para colocar em operação, porque está enguiçado, porque está batido, ou algum problema. Falta de tripulação, que é a falta do motorista. Tripulação ou do ótimo. Cobrador. É tripulação. Certamente. Certamente. Então, falta o motorista chegar atrasado, ou falta o motorista, ou falta o cobrador. Então, esses são os dois fatores. Ou o ônibus sai da garagem e enguiça. Pode furar um pneu, pode enguiçar, pode bater. Então, isso é da responsabilidade da empresa, a parte do enguiço, falta de tripulação e falta do equipamento. Tá? Então, a gente começou a trabalhar muito a questão da manutenção. Tinha motoristas faltando, a gente completou o nosso quadro e começou a trabalhar melhor a manutenção. Eu tinha uma média de 40 enguiços por dia. Por dia? Hoje está em torno de 10 a 12. E isso diminuindo. Por quê? A gente hoje, com a chegada dos carros novos,
está tendo tempo de investir em manutenção preventiva, que antes só se fazia a corretiva. O ônibus enguiçou, dá um jeito. Qual a idade média da frota atualmente? A gente hoje está em torno de 4 anos. Quando a gente chegou aqui, estava em torno de 7. Hoje está em 4, com os 12 micro-ônibus novos que já vêm a caminho. A gente deve baixar essa idade aí para 2 anos e meio, 3 anos. Porque esses que vêm são 0. Então, são 42 ônibus, veículos novos, colocados num intervalo de 6 a 7 meses. Olha o tamanho desse investimento. Tá bom? Então, porque a gente acredita no negócio. Se a gente não acreditasse, não ia investir, trocar 30% da frota em 6, 7 meses. Sem dúvida. Certo? Então, a gente fez esse investimento que entende que é necessário e que a colocação desses ônibus vai permitir que a gente melhore esse atendimento. Bom, então, te falando. Então, o que é culpa da empresa? É a falta do ônibus. E o que não é culpa da empresa, o engarrafamento. Eu diria, amigo, se você me permite interrompê-lo, até para caracterizar melhor, responsabilidade da empresa. Não se trata realmente de uma situação culposa, e aí a gente entra em alguns aspectos jurídicos. Mas, juridicamente, o que você está descrevendo é de responsabilidade da empresa. Isso sem dúvida. Correto? E não se discute. Não se discute. Quando o ônibus enguiça, as pessoas, o ônibus enguiçou. Lamento, vamos consertar. A gente pegou uma frota que é toda parada, toda enguiçada, toda com problemas. E vem investindo muito na correção desses ônibus. Agora, vou te dar um exemplo da sexta-feira, Black Friday. Alberto Braun engarrafou. Olaria parou o trânsito. Tinha um mercado fazendo Black Friday ali, acho que em São Geraldo, ou Santa Bernadette, saindo ali, parou o trânsito. Uma viagem de 20 minutos estava demorando 2 horas. Aí os ônibus, quem está na estação livre, não sabe que tem engarrafamento na cidade. Um engarrafamento maior do que o costume, que engarrafou o dia todo. Aí põe a responsabilidade na FAO, mas a FAO tem a obrigação de cumprir o horário. Eu sei que tem, mas como que eu consigo chegar se o trânsito está engarrafado? Se uma carreta enguiça ali no viaduto, por exemplo, se tem alguma colisão ali no retorno do Paissandu, como que eu consigo passar com ônibus? As vias aqui são estreitas, as pessoas estacionam no lugar errado, tudo é mal sinalizado, é mal feito. Então, o que é responsabilidade da empresa, a gente assume e dá a cara a tapa. Olha, enguiçou, deu problema sim, foi culpa nossa. Agora, quando não é culpa nossa, eu não posso ser crucificado também. Aí cabe o quê? O que a gente vem fazendo. Conversando com a Secretaria de Mobilidade, conversando com a Prefeitura, conversando com toda a sociedade, para buscar. A gente tem que fazer uma revisão no quesito da mobilidade urbana. Tem que rever vias, sinalização, ruas, preferência. Tem que privilegiar o transporte coletivo. Sábado teve essa audiência pública lá na Câmara sobre mobilidade urbana e desenvolvimento sustentável. O que a gente falou? Tem que ranquear a importância do usuário da rua. Porque na rua você tem o pedestre, ciclista, motociclista, ônibus, caminhão, carro de passeio, tem de tudo. Então, taxista, o que é que você tem que priorizar? Primeiro, a segurança do pedestre. Depois, a segurança do ciclista também, que é uma pessoa que também tem que respeitar a lei. Não tem ciclovia. Isso é uma outra discussão. Em terceiro, transporte coletivo, que é o que trata da maioria. Mas muita gente pensa, os formadores de opinião, na sua maioria, têm carro de passeio. Então eles pensam, não, tem que privilegiar o carro de passeio. Eu quero ter velocidade e tudo. Não, você tem que privilegiar o transporte coletivo. Sem dúvida. Aí sim eu vou conseguir ter um transporte coletivo de qualidade, que a pessoa possa deixar o seu carro em casa e ir trabalhar, levar seu filho na escola de ônibus, alguma coisa assim. Isso não é uma discussão de Friburgo, isso é uma discussão de todas as cidades. É nacional. Mundial, eu diria. Mundial. Muito bem colocado. Então, o que a gente tem que resolver? Não é a FAO que vai resolver o problema da mobilidade. Ela é uma engrenagem dentro desse sistema. E ela tem que participar. Tem um transporte de carga que é muito importante aqui. O pessoal que passa pela cidade, mas também o pessoal que estaciona para descarregar a mercadoria. A questão da logística. Tudo isso está envolvido numa grande discussão que a gente faz parte. Foi na audiência pública, colocou o nosso posicionamento, fez os nossos questionamentos também. Achei que foi muito produtivo lá o trabalho. Está de parabéns ao pessoal que participou. Fiquei um pouco decepcionado com o público, foi mínimo. Mas, olha, o pessoal que esteve lá foi extremamente qualificado e a discussão fluiu muito bem.
Então, quero registrar aqui até os parabéns ao Registra, vereadora Luciana, vereador Zezinho do Caminhão, professor Pierre estava lá, o vereador Ailton Maguila, o Luiz Carlos Neves esteve também, a Vanderleia, estiveram lá, participaram da discussão, deram suas opiniões, entendeu? Ouviram principalmente, porque é muito difícil às vezes. Acho que as pessoas agora, de modo geral, estão entendendo que a FAO não é inimiga da cidade, não é inimiga da população. Pelo contrário, ela está do lado da população, do lado da cidade, querendo melhorar o serviço dela, investindo para isso. Mas as pessoas têm um certo antagonismo com a empresa, talvez pelo histórico dela, mas a gente vem conseguindo quebrar isso, sempre com transparência, apresentando dados técnicos, científicos, trabalhando o transporte de maneira séria, técnica, não de maneira política, e acho que o pessoal está começando a entender isso. Isso é muito importante. Sem dúvida. E tem duas questões, companheiro, que para mim são fundamentais. Na quebra dessa resistência, nessa relação conflituosa, a postura transparente e de valorizar a comunicação com o usuário é fundamental. Eu que tenho sem dúvida o privilégio de, por vezes, frequentar a concessionária, em que a gente promove lá as nossas reuniões quase que intermináveis, que aí são evidentemente interrompidas por Dona Renata, que lhe chama de volta ao lar. É verdade. Aliás, Dona Renata é uma figura chiquérrima, sensacional, muito agradável, simpática, trazendo um novo modelo de relação, onde a informação tinha como consequência a desinformação. Pela falta da informação, o usuário criava a sua própria sentença. É verdade. E aí aquilo, evidentemente, era absorvido pela comunidade e a relação sempre foi, se não conflituosa, mais resistente por conta da falta de comunicação. E a nova direção tem se proposto a desenvolver um novo tipo de relacionamento com os usuários. Eu sou testemunha de que, por inúmeras vezes, o Paulo Antônio, gostei muito desse nome, atende indistintamente todos aqueles que o procuram na sede da empresa, com educação, com paciência, com tolerância, apresentando todas as informações e mais, levando os usuários a setores que antes eram... A caixa preta. Exatamente. Eram misteriosos, tinham conotação de caixa preta. Não, nada disso. E isso traz de forma inteligente o usuário parceiro, porque ele percebe o esforço, percebe a transparência, percebe os investimentos, mas, por outro lado, ele também começa a perceber que o sistema precisa ser aprimorado, mas também com a participação de outros agentes, especialmente da administração pública. Sem dúvida. Além desses ingredientes que você colocou, que dificultam, por vezes, o cumprimento dos horários, eu já citei outros inúmeros aqui. Nós temos, por exemplo, 5 rodovias estaduais cortando nosso município, uma sinalização semafórica antiquada, ultrapassada, ausência histórica de investimentos no setor e, na minha percepção, a valorização técnica desse setor que é extremamente fundamental na rotina da cidade, ou seja, a mobilidade urbana. Tá certo? Agora, além disso, amigo, de toda essa contextualização que você fez, tem outros aspectos também que me parece serem o diferencial, que é o emprego da tecnologia. Ou seja, os ônibus hoje, eles se comunicam com um sistema que os monitora pelas vias da cidade. Isso é o sistema de GPS que a gente está implantando, com algumas dificuldades ainda por conta da topografia da cidade, da queda de sinal em certos horários, nem todos os dias, que a gente constatou. A gente hoje está levantando o tempo possível de se cumprir uma viagem, porque esse planejamento antigo, com essa tabela de horários que era pré-fixada, levava em conta que toda viagem demorasse o mesmo tempo. Não importa se, se era de madrugada, se era de manhã, se era na hora do rush, se era de noite, era aquele tempo de viagem pré-determinado, tinha que ser atendido.
O que a gente fez? Levantou, através do GPS, qual o tempo de viagem real que a empresa faz, que aquela linha faz. E quantos passageiros que efetivamente eu transporto por cada linha em cada ponto. O pessoal deve ter visto a nossa turma de pesquisadores dar um papelzinho quando você entra do ônibus e você entrega na saída. Tem gente que diz, eu não vou responder isso aqui, porque isso é uma palhaçada, isso aquilo. Não, aquilo é uma pesquisa séria, embora seja feita com um papelzinho. Chama-se pesquisa de sobe e desce, para a gente ver a renovação desse passageiro ao longo da viagem. Porque eu sei onde ele embarcou pelo validador, pelo equipamento, mas não sei onde ele desceu. Certamente. Então, com essa pesquisa, eu sei onde ele desce. Então, eu sei se ele entra e só desce no ponto final ou se há uma renovação ao longo da linha. Isso permite dimensionar melhor a frota. Com base nisso, é que a gente está fazendo o planejamento das linhas. A gente tem publicado aí nas mídias sociais, tem enviado para o nosso mailing, uns cartazezinhos, a partir do dia tal, o horário da linha X vai passar de 6h20 para as 6h40. Ou o outro vai ser antecipado. Por que isso? Eu tenho uma média do meu atraso diário. Então, eu estou efetivando o atraso. Eu não consigo cumprir o horário tabelado 10 anos atrás. Então, através da observação técnica, se colocou o seguinte, olha, eu só consigo fazer nesse horário. E estou programado para atender aquele horário. Então, estou mudando essa tabela antiga. E a gente consegue ver na operação em tempo real se engarrafou, se não engarrafou, onde o ônibus está, onde não está. Tem muito motorista que se esconde para não dar a última viagem lá no ponto final. Tem isso, Tem aquele negócio que vão 2, 3 juntos. Sexta-feira foi o dia que com o engarrafamento está todo mundo parado. Quando abre para acabar o engarrafamento, juntam 2, 3 ônibus. A gente tenta espaçar. E toda reclamação que a gente recebe, toda sugestão, toda consideração é levada em conta. A gente anota num formulário. Eu sei disso. Pega o ofício, senta com uma equipe extremamente qualificada, tecnicamente, e discute com o pessoal. Então, hoje não é a gente que está dizendo que o horário vai ser de 6h20 para as 6h50. É um programa de computador, é um software que faz a análise de milhares de algoritmos colhidos através do sistema de GPS e que vai me dar ali qual é o horário possível de ser feito pela média de engarrafamento diário, de horário, de tudo isso. E uma coisa que a gente leva em conta também é a demanda. Então, tinha linhas aí que o ônibus ele passa de 50 em 50 minutos com 2 passageiros, 3, com 4. Então, o que a gente fez? Deu uma espaçadinha nisso e atrasava. A gente deu um espaçamento maior para 60 minutos, 70, às vezes mais 10, mais 20 minutos, para passar a carregar, ao invés de 3, 5, 6 passageiros, que ainda é pouco. Sem dúvida. Mas que pelo menos otimiza aquilo e me libera, às vezes, um ônibus 2 para trabalhar nas linhas de maior demanda que tem mais reclamações. Então, é um trabalho muito técnico. Muito extremamente técnico e ele vai ter resultado prático a médio prazo. A médio prazo. Essas mudanças são implementadas, por vezes até de forma experimental, para ver de que maneira o sistema reage para os ajustes serem feitos, conforme você exemplificou agora. Exatamente. Agora, existem alguns aspectos pontuais que também queremos a sua abordagem e, por enquanto, os programas estão sendo gravados, o que prejudica, obviamente, a sua concorrida participação. Brevemente estaremos retornando às nossas edições ao vivo e aí eu tenho certeza que a dinâmica vai ser outra e aí Paulo Antônio vai sentir a adrenalina. Vou falar para minha mãe que você gostou do meu nome. Ela eu adorei esse nome. Minha mãe que escolheu vai ficar muito feliz. Certamente. É um outro modo de se relacionar com a nossa expressiva audiência, mas tem 3 aspectos que eu vou deixar para você abordar no retorno do nosso reclame comercial. A extinção da função do cobrador, as ações de vandalismo e as fraudes na utilização do cartão do Vale Transporte. Eu quero a sua abordagem logo após o nosso retorno. Muito bem, Igor Pontes, aqui como nosso repórter cinematográfico, se ajustando perfeitamente ao nosso modus operandi, que é um termo ótimo, assim como Marconi Júnior, agora o nosso diretor técnico, foi promovido a esta nobre função.
Depois do intervalo, retornaremos aí tratando dessas questões polêmicas, entre tantas outras. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Somos feitos de médicos, enfermeiros, somos pacientes e impacientes, nascimentos e curas, somos família e somos equipe, somos encontros, somos procura, buscamos respostas, somos perguntas, somos máquinas e diagnósticos, sorrisos e lágrimas, somos descobertas e certezas, somos a força e somos a vida. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você, esse é o plano. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, trazendo mais uma vez esta edição inédita de utilidade pública, tratando de assuntos por vezes polêmicos, mas que precisam ser abordados com a devida clareza, transparência e honestidade no que se refere à prestação do serviço público de transporte coletivo em Nova Friburgo, tendo desta vez, mais uma vez, a presença do dinâmico, empolgado, motivado, às vezes até além do necessário, segundo a avaliação de Dona Renata. O querido Paulo Antônio Carrilho Valente, que aqui se apresenta novamente à disposição da nossa sociedade, da nossa comunidade, especialmente daqueles que são usuários do sistema. Companheiro, deixei 3 itens, 3 perguntas boas para cair na prova. Primeiro, mudanças na função do cobrador. Como a empresa está tratando essa questão? Bem, como a gente já tinha falado antes, o que a gente fez? Chamou todos os cobradores e perguntou, se você não for cobrador, o que você gostaria de ser? Dono da empresa. Aqui na empresa. Olha, tem vaga para dono de empresa, sim. Se tiver disposto a investir um bom dinheiro, tem vaga. Não tem problema não. Do jeito que a situação está, o pessoal está aceitando sócio, mas eu não tenho capitalista, dúvida. Tá? Isso não teria problema nenhum. Agora, falando sério, a gente conversou com o pessoal. Então, hoje, se você for, por exemplo, na rodoviária, tem o pessoal lá do Fricard trabalhando. Eram cobradores, pessoal que opera o GPS. Eram cobradores, pessoal que faz a impressão de cartões. Cobradores, instaladores de GPS e tudo eram cobradores. Muitos motoristas eram cobradores. A gente está treinando todo mundo. Se fez uma demissão já de parte do pessoal que não tinha como se adaptar. Muitos até pediram, olha, optaram. Já estou antigo, a gente abriu para demissão, muitos procuraram para ser demitidos, todos receberam os seus direitos, tudo dentro da lei, como determina. A gente prima sempre pelo aspecto da legalidade, do cumprimento à lei. E outros ainda continuam trabalhando como cobradores. Por quê? Esse processo não é feito de uma vez de substituição do ônibus com cobrador sem cobrador. É uma coisa gradual que vem sendo feita. O pessoal está se
adaptando aí bem a essa função. Eu acho que aquela coisa que as pessoas tinham medo, vai ter uma demissão em massa, vai trazer problemas, constrangimentos e tudo, você vê que tem 6 meses e pode ter tido uma reclamação ou outra pontual, mas isso já está totalmente superado. As pessoas falam muito da demora na viagem com o motorista cobrando. O motorista também está pegando prática. Segundo, a gente está promovendo uma migração com essas linhas circulares, com tudo. Maciça para o Free Card, quer dizer, tem cidades no Brasil que já não existe mais o pagamento em dinheiro. O pagamento todo é efetuado com cartão. Então, a gente vem trabalhando para isso, porque a tecnologia a esse serviço. Hoje, quem está andando já na parte da tarde e a partir de amanhã, a gratuidade, o motorista tinha que ver, tinha que apertar um botão para destravar a roleta. Até uma observação do meu nobre amigo, que achou esse processo lento, foi regulado. Hoje, quando o pessoal apresenta o cartão na gratuidade, já é automaticamente destravada a roleta, isso dá uma velocidade maior. Sem dúvida. E o fato é que quando ele está parado em engarrafamento ou quando a fila para embarque é grande, tanto faz ser o motorista quanto o cobrador, aquele espaço entre o cobrador e a porta, cabiam 3 pessoas. Então, se tem 10, ficavam 7 do lado de fora também. Então, esse processo vem sendo adaptado. Eu te digo que a viagem, em média, ela não atrasa 3% de tempo. Do seu tempo de percurso. De duração. E o pessoal está se adaptando com isso. Como serão muitos micro-ônibus colocados e as linhas troncais, então isso aí vai ser bem reduzido. Então, para a gente, é uma coisa que já está superada. Ainda tem muitos cobradores que ainda vão ser preparados para promoção dentro da empresa, mas continuam como cobradores. E essa renovação vem sendo feita aí sem nenhum trauma, acredito eu, para a sociedade. Não vejo nenhuma reclamação maior com relação a isso. Pelo contrário, vi muitos cobradores agradecendo, porque já eram aposentados, outros já tinham uma segunda função, trabalhavam já como pedreiros, já tinham seu sítio que vendiam suas hortaliças, outros têm combis, fazem fretes e tinham a carteira assinada na empresa. Com isso, eles receberam as suas indenizações e estão seguindo a vida normalmente. Encontro com eles na rua, converso, e como é que está, seu Paulo, está bem, tudo bem? Dentro uma relação sempre cordial, então isso aí já é assunto superado. Ótimo. Além disso, amigo, você citou aqui algumas vezes o Free Card. O Free Card. E além do retorno do Free Card, que você vai poder abordar, também a empresa tem coibido a fraude na utilização de cartões. De que maneira isso acontece? Isso é verdade. O que acontece? Tem muita gente, e quem está ouvindo hoje aí, o programa sabe disso. Tem pessoal que pega o cartão da avó para viajar, tem pessoal que pega o cartão do irmão, que é estudante, tem pessoal que sai com o cartão do parente, que é deficiente físico, e as pessoas vão dando. E a gente instalou um sistema de biometria facial, que é aquele aparelhinho que vem acima do validador, que tira retrato da pessoa que está passando. Quando esse é pego, o cartão é automaticamente cancelado. Bom, a gente agora está acertando com a Secretaria de Assistência Social o recadastramento dos idosos e dos deficientes físicos, passando de Rio Card para Free Card, que aí a gente passa a ter um controle maior sobre isso. Foi uma determinação do prefeito Renato Bravo, o retorno do Free Card, e teremos em breve uma reunião com a Secretaria de Educação também, para tratar do cadastramento dos estudantes para o próximo ano letivo. Ótimo. Então, uma coisa que preocupa a gente, esse mau uso da gratuidade, vem no outro item que eu te peço para colocar na nossa pauta, é a questão da tarifa, para a gente falar no final. Então, tudo que a gente vem fazendo, coitado do rapaz, por que ele não pode usar o cartão do avô, está sem dinheiro? Porque ele está gastando o dinheiro dos outros, ele está onerando a tarifa que outras pessoas pagam. Impacta no cálculo. Aqui em Friburgo, para você ter uma ideia, é recorde nacional. Recorde nacional? A gente tem 48% de gratuidade. Na média, 1 a cada 2 pessoas não paga a passagem. Quem paga a passagem dessa pessoa? Não é a FAO que paga, não é a prefeitura que paga. Quem paga é você. É o usuário. É o usuário pagante, está pagando pelo gratuito. Então, cada gratuidade que é criada, cada benefício que é concedido, coitado do pessoal do CAPES, coitado do idoso, coitado do quase idoso, o idoso ele reclama que não quer ser discriminado, que tem que ser tratado. Então, já tem a gratuidade federal para quem tem mais de 65. E em Friburgo tem a gratuidade de quem é de 60 a 64, sem fonte de custeio. Hoje, 10% da população está nessa faixa. Deixaram de pagar a passagem, onerando o restante da população.
E são pessoas economicamente ativas, na sua maioria, que trabalham, vão para cá, tinha o Vale Transporte. Aí o empregador prefere o quê? Olha, eu vou empregar o pessoal mais velho porque eu não preciso pagar o Vale Transporte. Então, acontece o quê? Isso é uma discussão que a gente tem que ter, que agora em março tem dissídio coletivo, tem a revisão contratual da tarifa, e a tarifa daqui já é cara. E a gente tem que trabalhar para reduzir. Mas reduzir como? Combatendo o mau uso da gratuidade. Acredito eu que revendo se realmente essas gratuidades têm que ser dadas, procurando algum subsídio para a gratuidade, vendo essa questão da incidência de impostos, que é tremenda. E, mais uma vez, não é um problema de Friburgo, isso é um problema do país todo, do mundo todo, como você disse. Porque exatamente. Cada vez as cidades estão mais imóveis, você perde mais tempo no trânsito, tem que botar mais ônibus para atender ao mesmo pessoal. E aí dá um nó na cidade que nada anda. Então, isso tem que ser revisto. E por falar em Fricard, só queria aproveitar aqui, ó, estão filmando, quero passar aqui para o Zuri, o seu Fricard. Esse é o Fricard. Esse é o Fricard. Ok, deixa eu colocar aqui Coloca para aqui, que seja feito. Veio no seu nome para ser identificado, para não ter fraude. Personalizado, sensacional. Já vem carregado com 2 passagens. Muito bom, tá muito bom. Uma cortesia da empresa. Ótimo. E com instruções de como recarregar. Perfeito. Tá? Essa é a frente e aqui, evidentemente, o verso com todas essas informações aqui trazidas pelo nosso companheiro sensacional. Então, para você andar de ônibus, você não precisa mais estar catando moeda, pegando dinheiro. Você tem o seu cartão, coloca um dinheiro ali para 2, 3, 4 passagens pelo seu uso e anda com o cartão tranquilamente. Você pode, você nem tem que tirar do bolso para passar o cartão. No validador, você pode aproximar a sua carteira, que ela vai habilitar ali. E eu vou saber se era cartão de gratuidade, se era o Vale, porque pelo chip e pelo aparelho eu consigo identificar. Também é a prova de fraude. Muito bom. E a recarga, amigo, de que forma pode ser feita? A recarga ela pode ser feita pelo site do Fricard, que é www.fricard.com.br, ou na Estação Livre nós temos um posto de recarga e estamos estudando abrir mais postos aí pela cidade também, facilitando o trabalho. A gente começou esse trabalho agora, está vindo com a Prefeitura também para colocar o Fricard para o funcionalismo público. E em breve as gratuidades serão recadastradas e a gente terá um produto genuinamente de Friburgo também, o Fricard. Que até foi uma prática adotada anteriormente foi retirado. Depois substituída pelo Rio Card, que aí gerou todo um transtorno e dificuldades na operação, e agora com a retomada... Com a retomada, ele é muito mais fácil de operacionalizar, porque tudo está aqui em Friburgo. O controle vai ser totalmente local. E essas integrações que a gente está criando, essas linhas troncais e as alimentadoras circulares, terão que ter o cartão. Não pode ser feito em dinheiro para dar o direito à entrada no outro ônibus. A tecnologia a serviço aí da melhoria do transporte. Companheiro, aproveitando a nossa maciça e expressiva audiência, durante algum tempo se observou a frequência em ações de vandalismo a eu entendo, bem público, como verdade. Os extintos orelhões, como os brinquedos dos parques de diversões, como os banheiros públicos, entre tantos outros também. Os ônibus, eu entendo que fazem parte desse contexto, estavam sendo alvo de vandalismo frequente daqueles que não percebem que aquele patrimônio ele atende o interesse coletivo e não a sua avidez, a sua saga pelo dano, que eu não imagino qual seja o prazer que se obtenha. Essa questão, evidentemente, foi apurada e tem sido combatido pela empresa. E mais, vocês têm observado a diminuição desse tipo de ocorrência? Não, a gente tem observado o que a gente fez de saída. Quando chegaram os carros novos, a gente começou a divulgar esses acontecimentos. E o que a gente verificou foi uma grande mobilização da população de Friburgo. Quem faz isso é uma minoria. Sem dúvida. Então a população começou a denunciar. Então, a gente começou a receber lá denúncias de adolescentes que estavam usando as plaquinhas de proibido fumar nas suas mochilas,
pessoal tirando foto. Olha, hoje eu filmei uma pessoa cortando o banco, fazendo isso, assim, fazendo aquilo. Eu acho que surtiu efeito que algumas pessoas que vandalizavam, que foram fotografadas, foram parar nas mídias sociais, algumas até falando, eu faço mesmo, todo mundo faz. Acho que os pais em casa puxaram a orelha e o pessoal parou de fazer. Assim, muita gente sugeriu, olha, vocês tinham que levar para a delegacia, tinham que tomar providências, assim e tudo. O que a gente entendeu? Não adianta levar o adolescente para a delegacia, para ser punido, para ter esse tipo de desgaste. A gente entendeu que tem que ser feita uma campanha de esclarecimento, serão colocados avisos nos ônibus, mas o mais importante que a gente vai conversar também com a Secretaria de Educação é a gente criar uma equipe que visite as escolas. Excelente. E explicando isso. Olha, o que é que esse vandalismo causa, que prejuízo que ele traz para a sociedade. Entendeu? Tentando dar essa noção de cidadania, explicar que o ônibus é um bem público, como o orelhão, como o banco da praça, como o abrigo do ônibus. Exatamente. Como tudo que está no meio da rua. Pode ser até um carro de passeio ou jardim, alguma coisa. À disposição da coletividade. Aquilo sendo público ou privado está à disposição da coletividade. E a gente não deve danificar o que não é nosso ou o que é de todos. Que vantagem é que ele vai auferir disso? Que nem o pichador, olha, pichei lá a estátua na praça ali. Mas qual é a graça que isso tem? Está fora de moda. Igual também... está fora de moda. Fumar também ficou fora de moda. Não cabe, não se admite este dano a qualquer patrimônio, especialmente o público. Companheiro, nós temos ainda mais alguns minutos para tratar de algumas questões. Se você me permite, essa questão tarifária nós abordaremos numa próxima participação sua. Pô, que bom, estou ganhando crédito assim. Exatamente, exatamente. Você está recarregando o seu cartão aqui. Muito obrigado. Próximo a esse momento, para explicar com riqueza de detalhes a composição desse curso, ok? Ok. E aí você poderá trazer planilhas, enfim, o que entender necessário. Mas, devo lhe perguntar o seguinte... No que se refere ao nosso cenário de imobilidade urbana, que é algo que me incomoda bastante, porque compromete toda a dinâmica da cidade. Qual é o entendimento da concessionária e do seu grupo diretivo acerca do atual modelo de funcionamento da estação livre? Seria tecnicamente mais adequado que retornássemos ao modelo anterior? Zuri, isso é a questão complexa porque eu te confesso, eu não conhecia, nem a gente conheceu, o funcionamento da estação na situação anterior. O que a gente sabe é que mesmo na situação anterior, você tinha a concentração ali das 101 linhas de ônibus. Todas, quer dizer, não eram todas, mas acredito que das 101, 95 paravam ali. Tem algumas que são diametrais, passam direto pelo centro. Todas paravam ali. E tinha o movimento de entrar e sair, acho que ela era cercada, o pessoal tinha que ficar ali. Eu não sei o impacto, a dinâmica disso no trânsito. Eu posso falar pelo que a gente encontrou já funcionando, que é essa questão de poder parar 4 ônibus de um lado, 4 do outro. Então você vê, eu consigo parar 8 ônibus ao mesmo tempo. Para um total de 101 linhas, sem dúvida, a coisa complica. Então o que a gente está fazendo? Com a criação dessas linhas circulares, nos pontos assim mais distantes, eu estou tirando linhas que vêm ao centro. A criação de uma linha diametral, que é aquela que passa pelo centro, mas não para, que é do principal eixo, que é Conselheiro Olaria, já desafogou um bocado ali a estação. A gente fez um remanejamento de lado da estação, de algumas linhas com frequência de hora em hora, de 2 em 2 horas, jogou para um lado só e deixou aquele lado que é em direção a Alberto Braune, com menos linhas e aquelas de mais frequência. Então, que tem mais embarque, tem mais fluência do pessoal. Então, a gente fez uma série de adaptações. A gente teve com o secretário Marques de Mobilidade pedindo para cortar uns canteiros de baias, assim, fazer uns ajustes para a chegada do ônibus poder ser mais rápida e a saída também. São pequenas obras que parece que não, mas no final do dia te dão meia hora de ganho no ônibus, mais 40 minutos. Então, tem uma série de intervenções que a gente está relacionando com ele para tentar facilitar. Mas eu não posso te falar de como era o funcionamento. E escuto muito falarem que era melhor. Sem dúvida. São várias pessoas que falam isso.
Mas eu não vejo hoje, nesse momento, um retorno ao modelo anterior. E na dinâmica que a gente vem implantando de gestão de linhas e tudo, não vejo muito essa necessidade, porque eu vou diminuir muito a quantidade de ônibus e vamos dar uma velocidade maior. E tentar tirar linhas da estação, jogando mais para a avenida, para a Conte Bittencourt, tirando dali, parando mais linhas, de repente, na rodoviária norte, na rodoviária sul, para que menos linhas venham até o centro. Então, o que a gente quer dar? Quer dar velocidade nas linhas ali, quer dar uma fluência maior. Então, essa eu fico te devendo aí. Mas não, até por conta da sua ausência de experiência prática com o modelo anterior. Mas esteja certo que vale retomar o debate de maneira técnica, de maneira isenta. Me comprometo contigo a pesquisar isso com mais calma, ouvir os agentes aí que ouça aqueles que utilizam esse espaço, que você vai se surpreender, porque essa é a demanda que chega até mim. Por questões até de acomodação, de abrigo, de ter um local mais seguro nessa espera, enfim. Vale obter esses dados, ou melhor, desenvolver esse diagnóstico, para daí conversar com a administração pública, que é o poder concedente. Amigo, nós estamos na reta final e quero, evidente, lhe indagar sobre duas questões. Primeiro, a nova FAOL vai oferecer um presente de Natal. Temos um projeto de Natal. Para a comunidade, do que se trata? Quando chegamos aqui, verificamos que havia um ônibus, estilo jardineira, aquele sem janela, com água, parado lá, sem pneus, todo sucateado já. E era um ônibus que certamente seria cortado e vendido como sucata. Mas a diretoria entendeu, um dos nossos diretores falou, poxa, por que a gente não aproveita esse ônibus aí para os eventos de 200 anos da cidade? Né? Tipo assim, circular com ônibus, porque ele foi feito como se fosse um coreto. Ele não tem bancos, tem aqueles arcos, e ele poderia ser usado, por exemplo, para apresentação de baile de carnaval, alguma coisa no Natal. Então a gente pesquisou e viu que a empresa já tinha feito isso natais anteriores. Então, o que a gente fez? Está reformando esse ônibus, fez uma programação para ele, mas para não ter só o ônibus passeando pela cidade, todo iluminado, que a gente vai fazer, tem uma programação para passear pelos distritos, umas 2 semanas antes do Natal. O que a gente pensou? Junto com o lançamento do FreeCard também, fazer uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis, trocados pelo FreeCard. A gente está conversando com outros parceiros também, com outras empresas que queiram fazer as suas doações, participarem desse projeto. E o objetivo nosso é arrecadar 5, 6, 7 toneladas, o que for possível de alimentos, para distribuir para entidades que trabalham com esse tipo de atendimento. A gente tem um contato também com a Secretaria de Assistência Social, conversou com o Cristiano Guenin, com o secretário, que abriu as portas para a gente. Então, dia 16 de dezembro seria um encerramento com a entrega simbólica dos alimentos que serão arrecadados, e assim, nesse dia vai estar o ônibus parado na rodoviária, e depois de ter circulado aí por todos os distritos, e vamos parar lá o ônibus todo iluminado com um coral de 30 vozes cantando canções natalinas. E aí, aquele que fizer a doação de 1 quilo de alimento não perecível, um FreeCard. E aí o nosso atento repórter cinematográfico Igor Pontes vai mais uma vez mostrar, recebe um cartão desse. Um cartão alusivo aos 200 anos da cidade e ao Natal. Com já uma carga de duas passagens. Ou seja, fez a doação de 1 quilo de açúcar. Recebe esse cartão, que ele é perfeitamente recarregável, já com 2 passagens de início para motivar a pessoa a conhecer adesão. O cartão, a utilizar. Então, foi uma forma que a gente encontrou de fazer um movimento no Natal,
dando um pouco de retorno para a cidade aí, sem dúvida, do que a gente vem recebendo dela. Extremamente oportuno. A gente teve, apesar das críticas todas, quero agradecer pela acolhida que a gente vem tendo da cidade. E eu tenho certeza que essa campanha vai ser maciçamente divulgada para que haja a adesão da população. Agora, desta forma, já estou devendo a doação. Então tá bom, você foi o primeiro a ganhar. Já está me devendo 1 quilo aí só não serve de sal, porque sal o pessoal doa muito. Então, quilo, alimento não perecível, não sendo sal. Exatamente. Ninguém come sal puro. O açúcar ainda vai, mas sal puro... Exatamente. Não ok. Nessa reta final, companheiro, já agradecendo aqui os seus oportunos esclarecimentos, né? Você comparece aqui pela 3ª vez, num período de, se tanto, 90 dias, e por mais vezes serão necessários para estreitarmos este relacionamento com o usuário, que na medida que entende como o sistema funciona e as suas peculiaridades, ele se torna parceiro. Porque quanto melhor o sistema funcionar, melhor ele será atendido. Sem dúvida. E aí, rapidamente, o que você entende dentre todas essas mudanças e alterações que você aqui revelou, serem aquelas questões que precisam ainda ser corrigidas com mais intensidade? Olha, a primeira questão que não depende só da gente é a questão da mobilidade urbana. Sem isso, a gente pode colocar todos os ônibus novos, ter toda a tecnologia funcionando, ter os melhores motoristas com melhor treinamento, mas eu vou estar sempre preso é como se fosse uma roupa que não coubesse no meu corpo, fica uma roupa apertada. Perfeito. Eu não consigo me mexer como quero. Então, o fundamental para a gente é que, em paralelo a esses investimentos que a gente está feito, tecnológicos, financeiros e tudo, haja uma contrapartida da prefeitura comprando essa nossa briga, trabalhando essa questão da mobilidade. E com relação à parte interna da empresa, o que eu peço ainda para a população, de modo geral, como eu disse, são 20 áreas que a gente está trabalhando de linhas. Já trabalhamos algumas, outras estão a caminho. Então tem gente que reclamou, poxa, na linha tal melhorou, em tal lugar já fizeram isso, quando é que vão mexer na nossa linha aqui? Eu peço um pouco de paciência, porque a gente vem priorizando pelo número de reclamações que recebia. Que não quer dizer que se muita gente do bairro começar a reclamar... Pode incentivar uma campanha. Que vai furar a fila, não. A gente fez um planejamento que vem sendo seguido. Estabeleceu prioridades. Prioridade. A gente tem um atraso hoje de 45 dias no cumprimento disso, porque foi devido ao atraso nos 30 ônibus. Entendeu? Atrasou um pouco esse cronograma. E a gente está fazendo, tem 12 micro-ônibus chegando aí. Eu lembro, são 42 ônibus novos comprados em 6 meses. Coisa que nunca houve na história da FAOL, e a gente está investindo. E que a população esteja aberta para, como tem sido até agora, para o diálogo, para uma coisa construtiva. Tem muita gente que reclama, mas o ônibus hoje enguiçou aquilo. O pessoal reclama, eu atendo, falo na hora. Tem muita gente aí que é testemunha disso. As portas estão sempre abertas da empresa e esse trabalho que vem sendo feito a gente vai continuar fazendo. Mas sempre assim, ressalvando, olha, isso eu posso, isso eu não posso, isso custa, isso não. Eu acho que o transporte é da cidade. Sem dúvida. E essa discussão ela deve ser da cidade. Sem dúvida, amigo. Eu sou apenas um agente. Perfeito. E é isso. E te agradeço aí pelo espaço aberto, mais uma vez aí. Quantas vezes forem necessárias, eu venho e me comprometo a trazer a dona Renata da próxima vez. Sem a qual a sua próxima participação já ficará prejudicada, amigo. Tá bom. Se ela não ingressar aqui à sua frente na sede da emissora, programa suspenso. Está feito aqui o compromisso. Está feito o compromisso e, sobretudo, percebemos claramente que o grupo se mantém determinado, firme, trabalhando. Em promover o que é necessário. A diretoria toda trabalha, não só apenas os diretores que são residentes em Friburgo. Os acionistas da empresa estão sempre presentes, cada vez mais presentes, empenhados, acreditando na empresa, que isso é muito importante. Para que a equipe da empresa que hoje está lá, a gente tem feito alguma renovação do pessoal, bastante treinamento, e o pessoal está vendo que não é um projeto que as pessoas estão lá no Rio de Janeiro dando ordem, não. O pessoal está sempre presente aqui, chegando, explicando, cobrando, mostrando como quer. Então, essa política que a gente vem desenvolvendo não é fruto da minha cabeça, isso é fruto desse trabalho sério que vem sendo desenvolvido
desde que o pessoal resolveu vir para Friburgo prestar esse serviço. Na realidade, amigo, finalizando, entendo que esta ascensão, este ingresso deste novo grupo nesta operação mostra que existe uma crença em Nova Friburgo, ou seja, se acredita na cidade como grande agente beneficiário dessa prestação, tá certo? Como já foi dito, a gente quer fazer de Friburgo aqui um modelo de transporte para que o nosso grupo tenha esse reconhecimento e a gente possa conquistar novos mercados, implantar uma nova filosofia em tantos municípios que a gente tem pelo país do mesmo porte aqui de Friburgo. E eu tenho certeza que isso vai acontecer. Muito obrigado. Sejam bem-vindos. Falou. Obrigado, Zri. Nós é que agradecemos a presença do ilustre diretor Paulo Antônio, sensacional, Carrilho Valente, sensacional esses nomes compostos, que mais uma vez comparece trazendo para você informação de utilidade pública, o que realmente todo usuário precisa e quer ter, até como forma de uma relação absolutamente honesta e respeitosa. Show de imagens! Encerramos definitivamente os nossos trabalhos, agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso e a Santa Rita de Cássia, sempre ela, protetora das causas impossíveis, que continue protegendo e abençoando todos aqueles que têm por obrigação e por responsabilidade melhor administrar os interesses da nossa população em Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.